Olá, médico! Você tem sentido o mercado cada vez mais competitivo? Está difícil se destacar e alcançar os resultados econômicos que você deseja da sua carreira? Hoje, nós sabemos que não lhe falta trabalho. Sabemos disso. Sabemos que sempre é possível você pegar mais um plantão e então complementar a sua renda. Mas a que custo? Sua saúde, sua família, seus amigos, enfim. Era essa a vida que você imaginava quando entrou na medicina? Infelizmente, a situação tende a se agravar, pois o Brasil tem formado muitos médicos, mais de 30 mil médicos por ano. Um estudo recente da USP aponta que em 2030 nós teremos 43% mais médicos do que temos hoje. Hoje, o Brasil formou 572 mil médicos. A projeção é que em 2030 hajam 816 mil médicos formados no Brasil. E a demografia médica projeta em 2035 1 milhão de médicos. E estamos falando de médicos jovens, entre 80% deles entre 22 e 45 anos. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, que são estados com índices acima da OCDE, do número de médicos recomendados pela OCDE, serão mais impactados. Afinal, abriram muitas universidades nesses estados. Eu não estou lhe dando essas informações para lhe assustar ou para criar um pânico, mas sim para que você perceba a necessidade de se diferenciar nesse mercado, de se destacar entre os outros médicos. E quando eu lhe digo se destacar, eu me refiro a se destacar para as instituições e para os pacientes. Nas instituições, para que você seja a primeira opção. E para os pacientes, para que eles tenham a tendência a pagar um ticket maior para uma consulta sua. E você pode até me dizer, ou pensar, que não será impactado, pois já tem uma carreira consolidada no mercado. Já tem uma carreira consolidada no Brasil. Mas aí mesmo é que você precisa continuar a se diferenciar. Porque o topo é um lugar muito desafiador e também muito concorrido. Mas afinal, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode se diferenciar? Muitos médicos diriam, vou fazer mais uma especialidade, vou divulgar mais, vou ter mais pontos de atendimento. São algumas das maneiras que os médicos normalmente consideram importantes para se destacar. E eu acho que você tem que fazer todas elas. Mas eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a um diferencial mais rápido que uma pós-graduação e que lhe dará uma projeção de alto impacto. Eu me refiro à internacionalização da sua carreira. E não, eu não quero lhe mandar embora do Brasil, mas eu quero que você perceba como a internacionalização da sua carreira pode te projetar no mercado local. Pode lhe levar a um nível maior como médico. Ele pode lhe dar a repercussão e a credibilidade de um médico apto a atuar em mais de 30 países. Eu vou lhe deixar aqui, logo em seguida, o depoimento de alguns dos nossos clientes que já são médicos internacionais. E assim você poderá entender o que você poderá ganhar sendo um profissional com visibilidade e reconhecimento internacional. Na época, a minha maior preocupação era para ter uma segunda opção de trabalho na área médica, né? Porque eu estava pensando em, conforme fosse o andar do país, e enfim, de ter uma segurança, né? De poder, a mobilidade, né? Continental, de ter uma revalidação, uma garantia de eu poder trabalhar na área que eu escolhi, que é a medicina, em outro país. Enfim, eu consegui êxito, eu cheguei a trabalhar um tempo em Portugal, foi uma experiência muito boa, foi para sentir como é que
como é que funciona, né? Para a gente se testar também como médico. Foi uma experiência muito gratificante, muito interessante. Também tive a oportunidade de revalidar a medicina em Israel, país onde eu morei 2 anos e meio, 3 anos. Voltei faz mais ou menos uns 2 anos. E com isto, o que eu percebi? Que a gente, além de ter uma liberdade geográfica de poder praticar a medicina em outros países de maneira física, porque nem tudo a gente consegue pela tele hoje, apesar de ter bastante coisas que a gente consegue resolver via telemedicina. Eu acho que essa parte do contato físico com o paciente, ela é uma parte que, pelo menos para mim, acho que é importante. A minha especialidade, vamos dizer, primária é reabilitação, que é fisiatria e trabalho com dor, acupuntura. Acupuntura não tem como fazer via tele, né? Mas, enfim, o que me deixa com diferencial em relação ao processo antes e depois dessa revalidação em outros países é que a gente tem uma visão mais ampla de como funciona a medicina global. A gente tem acesso a profissionais que talvez antes, por tu não fazer parte do grupo, tu não teria acesso. A gente tem a oportunidade de fazer intercâmbios, estudos, que apesar de a gente poder ter isso hoje em dia, tendo na brasileira, abre portas, né? Isso é inegável. O fato de, principalmente Portugal, já ser considerado um grau de mestrado, a gente nessa revalidação, o processo já consegue o grau de mestre, então que é importante para quem almeja isso, né? E também a gente, né, uma realização pessoal, tu consegue confirmar a profissão que você tanto lutou, estudou, cada processo a gente dá uma renovada, né? Então isso também a satisfação pessoal. E a networking, né? Networking, quando a gente faz um processo desses, ainda mais se tu não precisa estar trabalhando assim integralmente naquele país, mas hoje até tinha falado antes que a telemedicina, por exemplo, tu tendo título Portugal, Israel, poderia atender tranquilamente, morando no Brasil, praticar medicina nesses países, né? Então, para mim foi um divisor de água, sim. Foi uma tranquilidade de eu poder, independente do que acontecer no país, a gente ter outras opções para trabalhar, né? Olá, meu nome é Juliano Montes, eu sou médico, formado pelo Rio Grande do Sul em 2011, e a importância de revalidar o diploma de médico em Portugal, para mim, é principalmente trabalhar como médico fora do Brasil, em Portugal, e daqui pouco tempo depois ter a oportunidade de trabalhar em outros lugares na Europa também. Falando diretamente de Maceió, Alagoas, meu nome é Luiz Henrique Salvador Filho, sou médico proctologista, formado pela Universidade Federal de Alagoas e atuo aqui em Maceió, minha cidade. Eu realizei o processo de revalidação com a equipe em Portugal Consultoria, através da pessoa da GCLI Vivan. Iniciei o processo em 2018 e por alguns motivos pessoais, motivos também relacionados à pandemia, esse processo foi concluído em 2021 e desde novembro de 2022 eu tenho minha inscrição na Ordem dos Médicos, tenho livre exercício, tenho autonomia para o exercício da medicina em Portugal e um dia eu iniciei essa trajetória, estou ainda pavimentando o caminho para que um dia eu possa realmente exercer a medicina em Portugal, atuar, que esse é o meu desejo principal. Mesmo antes de alcançar esse desejo principal, alguns eventos positivos eu pude perceber desde que concluí o processo de revalidação, ainda estando aqui em Maceió, ainda atuando no Brasil, e eu não esperava que isso acontecesse. Esse não era o objetivo no momento que eu realizei o processo de revalidação, mas isso acabou acontecendo. De alguma forma, os pacientes, eles acompanhando a nossa rede social e sabem de alguns pontos da nossa vida pessoal, eles acompanharam também essa trajetória da revalidação e saber que o seu médico, pensando como paciente, ele tem um cuidado por um profissional que tem ali a sua expertise, a sua capacidade reconhecida não só no país de origem, mas também no ambiente internacional,
Isso aumenta o grau de confiança do paciente no profissional, e eu percebi que a procura, que a clientela aumentou no ambulatório, nos procedimentos, cirurgias eletivas, e isso foi assim, acabando o processo de validação, expressando ali nas redes sociais, publicando que isso aconteceu. Já nos meses subsequentes eu percebi esse aumento da demanda do consultório, exames e procedimentos. E outra coisa também muito legal que eu percebi na prática do dia a dia é que os colegas, os meus pares aqui mesmo em Maceió, aquelas pessoas que estiveram comigo desde a formação, ou então aqueles que de alguma forma foram responsáveis pela minha formação, ex-chefe de residência, eles passaram a ter um diálogo mais horizontal, a pedir ajuda em algum caso, a ligar, pedir uma opinião, pedir a participação em algum procedimento, em cirurgias. Então, isso me permitiu hoje estar aqui às 16h30 da tarde, vou praticar a minha corrida. Eu tenho hoje 36 anos, eu tenho 4 anos de especialidade, já não estou mais no ambiente do plantão. Aquela renda que eu tinha, que era o que me dava um conforto, mas às custas de carga horária excessiva, noites fora de casa, eu consegui já alcançar com as atividades em tempo normal, sem necessidade de dormir fora de casa. Não dou mais plantão, durmo todas as noites em casa, trabalho até esse horário, depois venho, pratico a minha atividade física, estou com a minha família. Então, você ganhou mais dinheiro com isso? Não, eu consegui adequar a minha rotina a atividades que eu tenho mais satisfação de fazer, e o valor financeiro que eu desejo eu conquisto, e é suficiente para manter a minha família dentro do padrão que a gente deseja. E penso que em um futuro próximo esteja já de malas prontas e apto para exercer a medicina lá em Portugal, levar toda a minha família e passar a viver do lado de lá, do Atlântico. Enquanto isso, deixo vocês com a visão do lado de cá.